Olá meninas, tudo bem? Esse vídeo é sobre redução mamária e principalmente quando eu posso e quando eu devo colocar prótese ou não. Muitas pacientes que têm a mama grande, elas querem reduzir, mas elas pensam muito se podem ou não colocar prótese. Então esse vídeo é sobre isso, para tirar suas dúvidas quanto a quanto pode reduzir e quando se deve ou não colocar prótese de silicone junto da cirurgia de redução. Então vamos lá. As pacientes que têm as mamas muito grandes, elas se incomodam muito com esse peso que elas fazem. Peso principalmente nos ombros e nas costas. E elas procuram a cirurgia plástica para a gente tentar resolver esse peso, reduzindo as mamas. Mas uma pergunta muito frequente é o quanto eu posso reduzir a mama da paciente e se ela consegue colocar silicone ou não deve colocar o silicone. A respeito do quanto eu posso reduzir a mama, é claro, a gente sempre pensa numa questão de proporção em relação ao resto do corpo. Eu não posso reduzir a mama sempre ao desejo da paciente, porque eu tenho que entender que o corpo é uma unidade estética e essa unidade estética precisa ser respeitada. Então a gente tenta reduzir ao máximo a mama, mas sempre proporcionando uma estética final que seja proporcional ao resto do corpo. Isso passa também se a paciente ganhou ou perdeu peso, ou se ela está em um período um pouco diferente da vida, um pouco mais de flacidez ou não. Então tudo isso deve ser levado em conta para a gente entender qual é o desejo da paciente e o quanto eu posso reduzir. Muitas pacientes, porém, elas pensam em reduzir a mama e mesmo assim colocar prótese. Pode ser feito? Sim, pode ser feito. Mas você tem que entender que a prótese ela sempre será um peso a mais. E ela dá volume, então não faz muito sentido eu querer reduzir e colocar alguma coisa que aumente. Qual é a vantagem da prótese? A prótese ela tem uma vantagem muito grande, que é sempre ficar na mesma proporção e no mesmo formato que eu deixo sempre. Ela é diferente da mama, ela sempre vai ficar no mesmo formato porque ela tem uma consistência maior do que a da mama. Então, quando eu coloco uma prótese, eu tenho o objetivo de dar mais projeção e colo na minha mama. Mas eu tenho que lembrar que sempre vai ser um peso a mais. Então, vale a pena colocar? Essa é uma discussão que você tem que ter com o seu cirurgião. Porque toda vez que você pensa em colocar uma prótese, ele vai ter que tirar mais mama para poder caber o espaço da prótese. Mas mesmo assim, a prótese sempre será um peso. Então eu tenho que pensar em colocar embaixo, por exemplo, embaixo do músculo. Com a prótese embaixo do músculo, o músculo ele é bem mais forte e ele vai segurar a prótese e vai segurar o peso que a prótese faz para não ceder a sua mama de novo. Então, eu posso colocar, como o desejo da maioria das pacientes que vêm aqui, querem reduzir, mas querem colocar prótese. Sim, pode ser colocado, mas eu tenho que pensar qual é o tamanho final que eu quero, porque com a colocação da prótese eu tenho que reduzir mais a mama. E que local essa prótese vai ficar? Que plano? Geralmente a gente coloca submuscular ou dual plane, que é o clássico, né, que segura essa prótese para ela não ser mais um peso na sua mão. Então, dá para colocar, mas tem que ser ponderado muitas coisas, porque a prótese sempre vai ser um corpo estranho. Então, no dia que você for na consulta, fale muito sobre isso, que a minha redução é importante porque pesa, porque me incomoda, porque ela dá eu não coloco a roupa que eu quero, por exemplo, mas, por outro lado, a prótese, apesar de ser um corpo estranho, ela dá um formato melhor. Então, vale a pena colocar. Mas cada caso é um caso. Muitos casos a gente tem feito com o formato de prótese com a própria mama da paciente. Quando eu consigo ver que a mama tem uma consistência boa, a gente consegue colocar essa mama bem para cima no formato de uma prótese. E isso tem tido um resultado muito legal. Então, é sempre uma conversa, uma discussão, mas você tem que saber que a prótese sempre vai ser um peso a mais, sempre vai ser um volume a mais. Se o seu objetivo é reduzir sua mama, então foque primeiro nesse objetivo, que é isso que na verdade vem incomodando a maioria das pacientes. Esse peso,
essa dor que causa nas costas, essa projeção que dá o biquíni ou o sutiã nos ombros, então afundando os ombros muitas vezes. Então isso é muito ruim. Agora, se eu puder colocar uma prótese, será um resultado um pouco melhor realmente. Mas isso, numa conversa com o seu cirurgião, vocês vão discutir e ele vai te explicar direitinho. Tá bom? Espero ter ajudado. Deixa suas dúvidas aqui, a gente vai responder todas elas, tá bom? Envie esse vídeo para quem você acha que está com essa dúvida e siga o canal para a gente sempre colocar conteúdo aqui. Muito obrigado, até a próxima.